E 300 milhões de reais podem entrar nos cofres do Flamengo com a venda de Matheus França e de Pedro. Eles podem sair nessa janela de transferência e eu vou estar falando sobre isso. A gente sabe que quando se trata dos jogadores do Flamengo, jogadores importantes, a gente fica preocupado. Pô, e se o Flamengo vender, como vai ser? Vai conseguir achar jogadores à altura no mercado? E sim, tem jogadores no mercado para o Flamengo contratar também. Vou falar sobre isso e eu peço a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho da notificação. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele manda para outras pessoas. Pessoal, se vocês ouvirem algum barulho, latido de cachorro, é o pessoal aqui do lado que tem cachorro e infelizmente isso eu não posso controlar. Mas eu vou falar bem alto para você entender. Esse é o canal Futebol Expressivo e quando você clica no botão de gostei, você me ajuda demais. Quando você se inscreve, você me ajuda demais e faz esse canal crescer. E, gente, falar sobre o jogo de ontem, no caso, um recorde que o Flamengo bateu. O Flamengo é a primeira equipe a vencer o Santos na Vila Belmiro 4 vezes seguidas. O Flamengo venceu o Santos em 2020 por 1-0, em 2021 venceu por 4-0 e em 2022 venceu por 2-1. E ontem, né, venceu por 3-2. E foi um jogo, gente, que a gente ficou meio chateado por ver que o Flamengo tá mal. Eu vou trazer uma informação aqui pra vocês do Mauro César Pereira. Ele que tem fontes ligadas ao Flamengo dentro do clube. E ele disse o seguinte: tem jogadores dentro do Flamengo que torceram o nariz, que não quiseram se entregar no treinamento desses 10 dias que tiveram de data FIFA. Ou seja, ficaram bolados com o treinador por treinar mais, por ficar mais tempo ali, pegando algumas coisas que o treinador queria ajeitar. Por isso que a gente viu aquele Flamengo horrível contra o Bragantino e ontem contra o Santos, que também não jogou nada. Então, a gente tem visto que muito do que tem acontecido no Flamengo é culpa desses jogadores. Jogadores que já ganharam coisa dentro do clube e acham que são mais importantes que o clube. Então, eu espero de verdade, cara, que essa janela venha para os jogadores que estão vindo assumir ali as posições e esses jogadores que não têm vontade de seguir no clube, que torcem o nariz quando tem que treinar, quando tem ali que acatar o que o treinador tá pedindo, para que eles vão embora, sabe? Que eles encontrem o lugar deles. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, eu tenho mudado de ideia em relação ao Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, eu falo muito da renovação dele aqui no canal, sempre vem falando, porque o Flamengo até agora não apresentou uma renovação e tal. E ele faz alguns jogos bons, mas em outros jogos mostra a limitação dele. E é um jogador que eu acho que precisa encontrar novos ares. Podem me criticar aqui, podem falar aqui embaixo o que vocês acham, mas eu acho que o Flamengo deveria fazer igual o Real Madrid. Começar a olhar para jogadores mais novos e enxergar eles como o futuro do clube. E não esses jogadores que têm rodagem, têm talento, mas a idade já está chegando. Então, eu acho que o Flamengo vai precisar fazer isso. Então, vamos ver como vai se desenrolar essas coisas e tirar aqueles jogadores que não entregam nada e que se acham ainda mais importantes que o clube. Foi muito bom a saída de Diego Alves, Vitinho, Willian Arão, mas quem? Grande parte daquele pessoalzinho lá de 2019 que foi campeão saíram. Então a panelinha do Flamengo tem perdido força, gente, mas ainda continua com alguns jogadores e a gente precisa de mudança nesse time. Parece um problema crônico. Então o Flamengo conseguiu bater essa meta aí contra o Santos, mas não jogou nada. Tô aqui pra criticar mesmo, tô aqui pra falar. Nos meus vídeos aqui, eu trago as notícias do Flamengo, mas eu sempre faço questão de criticar as coisas que a gente tem visto que tá tudo errado no Flamengo que tá acontecendo. E eu sempre falo, gente, nem sempre é o Sampaoli, nem sempre é o Sampaoli. Claro que eu critico algumas coisas que ele faz, mas nem sempre é ele. Na maioria das vezes não tem sido o Sampaoli. Gente, vazou uma foto do Cuejá fazendo um escudo do Flamengo. Tatuou um escudo do Flamengo. E a torcida do Flamengo ficou animada, achando que ele ia vir, que não sei o quê. Só que não, gente. O clube lá do Cuejá, o Al Hilal, vai negociar o jogador. Falta bem pouco para ele negociar o jogador com outro clube árabe. Ele só tatuou ali o escudo do Flamengo porque ele fez isso com todos os outros clubes dele. Ele tatuou ali todos os clubes justamente para poder homenagear os clubes que ele passou, que ele foi feliz, que ele jogou bem. Enfim, não foi só o Flamengo, mas animou uma parte da torcida. Cuejá foi bem, era um jogador que tinha tudo para se encaixar naquele time de 2019, mas o jogador quis ir embora e acabou saindo pela porta dos fundos do Flamengo. Não saiu muito bem com essa diretoria. Então, infelizmente, eu acho que a volta dele fica cada vez mais difícil, porque o jogador, a idade vai chegando, e essa diretoria não faria nenhum esforço para trazer o Cuejá de volta. Então já vou aqui deixando vocês tristes com essa notícia. Gente, falar de notícia boa, o Mateuzinho, ele deu mais um passo ali no seu processo de transição para jogar no campo, para treinar
Como o pessoal treinou hoje com chuteira, gente. Mateuzinho que teve ali uma lesão, uma fratura no tornozelo. Essa foi a lesão do Mateuzinho. Ele praticamente ele quebrou a perna, né? Quando fratura assim, é o nome certo que fala, mas quebrou, sabe? A gente fala que fraturou, mas quebrou de fato o braço, o tornozelo dele, ele ficou de fora esse tempo todo. E agora ele tem grande chance de voltar, agora nesse mês que vai vir agora. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele não é aquele jogador todo que a gente imaginava quando ele surgiu, né? Que a gente achou que ele ia chegar, ia ser um jogador que ia ser até vendido num preço alto, mas continuou sendo titular no Flamengo, porque o Mateuzinho, depois que o Rodinei saiu, foi ali voltando a ter as suas oportunidades. Mas a gente vê a falta que ele faz agora, vendo que o Wesley tá sozinho ali na posição e o Varela não se firmou. Mas o Varela merece mais oportunidade, gente. Se ele é titular absoluto na seleção dele, por que ele não pode ser titular no Flamengo? Por que ele não pode ali jogar mais vezes pelo nosso time, né? Vamos ver isso também, porque o Wesley tem começado a falhar. E eu acho que o Wesley começando a falhar, você tem que começar a olhar para ele com atenção, porque ele pode criar uma indisposição com a torcida. Nós aqui nunca vai fazer isso de querer deixar o jogador com uma insatisfação com a torcida, botar a torcida contra o jogador. A gente não quer isso. Mas a gente quer que o jogador seja poupado de ser esculachado, de ser colocado para baixo, porque tem torcedores, gente, que são maldosos. Nem todos são assim. Tem torcedores que entendem que é um jogador novo, que está em formação ainda, mas tem jogadores que vê o jogador errando em alguma coisa e ele é crucificado por aquilo ali até o final. Então é uma coisa bem chata. Então se eu fosse o Sampaoli, pegava, colocava o Varela, dava mais umas oportunidades a ele e ia mesclando entre ele e o Wesley justamente para poder não queimar o jogador com a torcida. Coloca aqui embaixo aí o que você acha disso, do Wesley sentar um pouco no banco para ele poder não se queimar e colocar ali o Varela para ele poder ter mais oportunidade. Gente, daqui a pouquinho, 8 horas, vai estar chegando o reforço do Flamengo, o Agustin Rossi, goleiro que vai chegar hoje no Rio. Ele que não vai poder começar os treinamentos ainda, porque ele não conseguiu ali a permissão para poder começar a treinar no Flamengo. Já outro reforço que chega no Flamengo amanhã, gente, é o Luiz Araújo. E ele vai poder treinar, já vai começar ali os treinamentos no Flamengo, porque ele conseguiu ali uma permissão com o Atlanta United, o time que ele jogava, e ele já vai poder começar antes da janela abrir. Já o Rossi, não. Ele só vai começar os treinamentos no Flamengo quando a janela abrir. Então, ele vai ter que esperar um pouco, mas o Luiz Araújo já vai começar ali, já vai começar a se habituar ao elenco e conhecer todo mundo dentro do clube. Eu vou falar sobre isso também amanhã, quando ele chegar lá no Flamengo, no Ninho do Urubu. Gente, falar sobre a situação do Wendel, esse jogador que está sendo falado, que já foi procurado pelo Flamengo antes e agora tá voltando de novo, justamente porque o jogador não quer mais jogar lá no time dele, no Zenit. Zenit, que é um time da Rússia, tá acontecendo aqueles conflitos lá. E a situação do Wendel é a seguinte, gente. O futuro dele depende dos empresários dele, do que os empresários vão fazer, se eles vão conseguir achar um clube para o jogador. Por quê? O Zenit não quer liberar o jogador de graça. Ele não quer voltar por conta dos conflitos. Não pode acionar a cláusula da FIFA, porque ele decidiu renovar mesmo sabendo que tinha guerra, então ele não tem mais essa chance. Então o Zenit liberou o jogador, mas só vai liberar ele se chegar a uma proposta, ou seja, se comprar o jogador ou for ali um empréstimo remunerado. Então a situação do jogador é essa. E o Flamengo até o momento não se movimentou. O Flamengo não mostrou ali interesse pelo jogador. Mas por que o Flamengo não mostrou se esse jogador já foi muito ventilado no Flamengo? O Flamengo ainda aguarda a situação do De La Cruz, gente. A situação do De La Cruz é aquela que eu sempre venho aqui falando no canal. O River Plate vai ter o jogo, o último jogo da fase de grupos da Libertadores, vai ver se vai conseguir se classificar, e se classificando vai ficar mais difícil deles venderem para o Flamengo, e o Flamengo vai deixar de insistir. Mas eles não se classificando, ou se classificando e eles querendo vender, o Flamengo vai conseguir contratar o jogador. Então, até o Flamengo esperar a situação do De La Cruz se resolver, o Flamengo não vai atrás de outro jogador ali para a posição que o Flamengo quer. Até porque o Wendel, ele é segundo volante, mas ele também faz ali a função de camisa 10, de meio atacante. Ele joga um pouco mais à frente. Mas o Flamengo mesmo, o plano A do Flamengo é o De La Cruz, e o Flamengo vai esperar se desenrolar a situação. Fez proposta, tem uma proposta na mesa lá do River Plate. E se eles quiserem ganhar mais dinheiro com isso, o Flamengo não vai insistir, porque o Flamengo entende que tem outras opções de mercado surgindo todos os dias, agora que a janela está abrindo. Gente, que história é essa de 300 milhões podendo entrar no Flamengo e Pedro e Matheus França saindo? A situação é a seguinte: o Newcastle fez uma proposta pelo Matheus França e o Flamengo negou. Era de 120 milhões de reais. Foi no começo da temporada e o Flamengo não vendeu. O Flamengo segurou o jogador.
E eles agora planejam fazer uma proposta de 30 a 40 milhões de euros, que daria ali a 150 milhões de reais. E eles estão com interesse também no Pedro, que também vale mais ou menos esse valor aí. Não tô falando do valor da multa, tá, gente? Tô falando do valor de mercado. O valor da multa é muito mais alto de cada jogador ali, chega a 100 milhões de euros. Mas o valor de mercado que eles podem ser vendidos é esse. E a soma dos dois juntos daria ali 300 milhões de reais ou mais caso vendesse ali pelo preço que o Flamengo espera vender. Então o Flamengo espera propostas por esses jogadores. O Flamengo não tem interesse em vender o Pedro, gente. O Flamengo entende que o Pedro é importante para o elenco, mas caso chegue uma proposta boa, não vai segurar o jogador. Já o Matheus França, desde que subiu ali pro profissional, ele sempre foi taxado como uma joia do Flamengo, como um jogador que tinha a multa rescisória mais alta. Então a gente vê que um dos jogadores ali, o Flamengo realmente quer fazer caixa, e o outro pode ser vendido num preço alto, mesmo sem o Flamengo querer ali de fato negociar o jogador. E juntos podem render essa bagatela aí de 300 milhões de reais ao Flamengo, gente. É muito dinheiro, gente. O meu quarto aqui, se eu fosse colocar esse dinheiro, eu acho que não ia caber, sabe? Ia sobrar dinheiro lá fora. Então essa é a informação, gente. E vocês, gente? Eu quero saber de você. Vocês venderiam o Pedro? O Matheus França, todo mundo sabe que já tá para ser vendido há muito tempo. O Flamengo só espera a proposta certa por ele. Mas e o Pedro? Eu venderia. Por esse valor, eu venderia o Pedro e acharia outros atacantes no mercado. E atrás de jogadores novos justamente para fazer uma reformulação no time. Até porque Pedro já tá no Flamengo, já vai fazer 4 anos. Fez 3 anos agora, né? Vai fazer 4 anos na próxima temporada. Já está há bastante tempo. Eu venderia o jogador nesse preço, assim. Então, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho, que está só começando aqui no YouTube. Quando você clica no botão de gostei, você mostra para o YouTube que esse canal pode chegar em outros lugares, esse vídeo pode chegar em mais pessoas. E isso ajuda bastante. Quando você se inscreve, você não perde as notícias do Flamengo. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu tô todos os dias aqui falando de Flamengo, gente. Então é isso. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Tamo junto e até o próximo vídeo.